Corinthians contrata Gabriel Paulista e tá muito próximo, ou já está contratado o Matheus Pereira. Esse vídeo aqui eu tô gravando numa segunda, esse vídeo vai ser postado amanhã na terça, né, rapaziada? Bom, Gabriel Paulista já foi anunciado no domingo, já fez coletiva já hoje na segunda. E cara, de verdade, mano, antes, vou ser sincero, pelo André Ramalho, já tem também uma idade um pouco mais avançada, eu não curti muito a contratação, não curtia muito a contratação do Gabriel Paulista, velho. Eu não curtia, vou ser sincero pra vocês, não curtia mesmo. Mas pensando um pouco, olhando uns videozinhos aqui e ali, cara, eu acho que é uma contratação muito top e um ótimo custo-benefício, rapaziada. Bom, pra resumir, Félix Torres foi emprestado ao Internacional, o Félix Torres recebe mais ou menos 800 mil. O Inter e o Corinthians vai dividir o salário dele, então vai ser 400 mil pra cada. E esses 400 mil que o Corinthians teria que pagar mais pro Félix Torres, vai pagar mais pro Gabriel Paulista, gente. Ou seja, é um ótimo custo-benefício. Por quê? O jogador já é experiente, já tem 35 anos, conquistou duas Copas da Inglaterra, duas taças da Inglaterra, que se eu não me engano é a famosa FA Cup, uma Copa da Espanha, uma Community Shield e uma super taça da Turquia. Então é um jogador muito vencedor por onde passou, na sua carreira toda. É um jogador muito bom, é um jogador que de X1 é perfeito. E, cara, as leituras dele, tanto em X1 quanto em cruzamento, cara, o Gabriel Paulista ele é diferente, gente. Ele é diferente, é atleta de seleção brasileira, é atleta de elite. Se eu já achava o André Ramalho, principalmente quando chegou bom, né, cara, o Gabriel Paulista tá numa prateleira acima do André Ramalho, né, cara? Gabriel Paulista. Desculpa, gaguejei. Gabriel Paulista chegou no Arsenal, velho. Poucos jogadores chegam no Arsenal. Jogou muito bem pelo Valência. Querendo ou não, por mais que tenha jogado pouco, chegou no Atlético de Madrid. Então só passou por timaço. Só passou por timaço de Gabriel Paulista. E é um cara muito bom. De X1, muito brabo. Muito brabo. Uma ótima leitura em diversas situações. Ótima leitura de jogo ele tem, cara. Seja em posicionamento, em cruzamento, em movimentação dos jogadores ali dentro de campo, dos jogadores adversários principalmente. O Gabriel Paulista é diferente, rapaziada. É um capitão, é um xerife. E eu acho que o Corinthians precisava sim de um jogador assim, cara. Não somente isso, ele tem uma boa saída de bola, uma ótima saída de bola, bons lançamentos também. Vi alguns vídeos dele, gostei demais, cara. Vou ser sincero, não lembrava muito do Gabriel Paulista jogando. A última vez que eu vi o Gabriel Paulista jogando foi naquela treta que ele teve com o Vinícius Júnior. Nem lembro porquê, gente, nem lembro porquê. Porque assim, Valência e Real Madrid, esses tempos pra trás, tá tretando muito, né, cara? Por conta de racismo que cometeram com o Vinícius Júnior, a torcida do Valência, né? Cometeu, e aí o Gabriel Paulista ali chegou forte no Vini, acho que o Vini não gostou, foi alguma coisa assim, né, cara? Esse jogo foi no Santiago Bernabéu, se eu não me engano, inclusive. Mas enfim, cara, é um jogador que é veloz sim, cara. O Gabriel Paulista é mais veloz que o Gustavo Henrique, é mais veloz que o André Ramalho, e eu acredito sim também mais veloz que o João Pedro Choca. Gabriel Paulista, mano, não é, apesar da sua idade, não é aquele jogador que, como posso dizer, porque tem uns jogadores que chega na cidade, de 35, 36 anos, que relaxam. Pelo contrário, o Gabriel Paulista tá no shape, o bicho tá bonito, jogador atlético. Então, cara, eu acho que, independente da sua idade, é um jogador que tá pronto pra tudo, é um jogador que vai vir sim pra jogar. Apesar de nas últimas temporadas ele ter chego ao máximo, se eu não me engano, a 30 partidas, né, cara, de média mais ou menos, por temporada. Nas últimas 3 temporadas eu acho que ele não tem nem 30 partidas, se eu não me engano. Mas enfim, cara, é um jogador muito bom sim, rapaziada, é um jogador muito bom sim. Claro, não vem pra jogar todos os jogos, tá? Não vem pra jogar todos os jogos. Mas eu acho que por o Corinthians estar em mais de 2 competições, cara, tem que ter rotação. Você tem que ter um time A e um time B bom, né, cara, que consiga jogar e ganhar, jogar com, como posso dizer, competir tanto na Série A, quanto na Copa do Brasil, quanto numa Libertadores. Você tem que ter 2 times para competir, entende, cara? Não adianta você ter jogadores reservas ruins e não conseguir competir. Mais ou menos o que aconteceu ano passado, né, cara? O Corinthians em Copa foi muito bem, no Paulistão foi muito bem, na Copa do Brasil foi muito bem, mas no Brasileirão não conseguia, porque tinha jogadores reservas que não eram tão bons. Na minha visão, tá? É mais culpa do Dorival do que de jogador assim, tá? Isso é minha opinião. Mas eu entendo também que o Dorival também não tinha um plantel tão bom assim à sua altura, né, cara? Não tinha um plantel tão bom pra ele disputar o Brasileirão e, ao mesmo tempo, a Copa do Brasil, cara. Mas enfim, Gabriel Paulista aprovadíssimo, gostei muito, mas é aquele negócio, rapaziada. Ainda acho que o Corinthians tem que ir atrás de um zagueiro.
vir para ser titular, vir para jogar bastante jogos. Claro que não vai jogar, tá? Tem que ter rotação, é normal, todo time tem que ter essa rotação. Nenhum jogador é o homem de ferro que aguenta jogar 70 jogos. Tem que descansar, tem que rodar o elenco, isso tem que sim acontecer, cara. Claro que tem. Como o Tite mesmo fez em 2012, né, cara, que o Corinthians começou o Brasileirão jogando com time reserva. O Corinthians começou o Brasileirão com time reserva. Quem que não se lembra de Catito Ramírez? Gatito ou Catito? Ixi, acho que é Catito Ramírez, né, cara? Ramírez é o camisa 14 do Corinthians em 2012. Pô, jogou muita bola, velho. Jogou muita bola em 2012. O Corinthians jogou boa parte do Brasileirão Série A com o time reserva porque tava jogando a Libertadores, né, cara? Então, assim, é normal, gente. Isso é completamente normal, tá bom? Então, Gabriel Paulista, uma ótima contratação do time do Corinthians. Acho que poderia ter vindo até antes mesmo, viu? Poderia ter vindo até antes mesmo, mas eu acho que é tudo como Deus quer. Bom, próxima contratação foi Matheus Pereira. Matheus Pereira vai chegar por empréstimo ao time do Corinthians, cara. Matheus Pereira, que pra quem não sabe, fez a base no Corinthians, mano. Se eu não me engano, de 2009 pra até 2016 ou 15, ele era jogador da base do Corinthians. Jogou até um pouco no Corinthians, fez algumas partidas, se eu não me engano, umas 2, 3, ficou bem pouco, cara. E foi vendido a preço de banana, né? Saiu do Corinthians pro Empoli por 2 milhões de euros, vendido por preço de banana. E detalhe, o Corinthians ficou com pouca parte dessa quantia, porque o Corinthians devia o empresário de Matheus Pereira. E aí, devendo o empresário do Matheus Pereira, boa parte dessa transferência foi toda pro empresário. Matheus Pereira, esse também, que quis dar uma de pato, né, cara? E acabou fazendo um gol no final da Copinha em 2015, se eu não me engano, que o Corinthians perde pro Flamengo nos pênaltis, com um gol de pênalti errado do Matheus Pereira, que ele vai tentar cavar, e cava errado, a bola passa por cima do gol. Parecia o Chris Guedes hoje na Kings League. Enfim, rapaziada. Depois do Empoli, cara, ele fez uma boa passagem pelo Empoli, foi vendido a Juventus, passou por Juventus profissional, depois foi emprestado ao Bordeaux. Teve uma passagem breve, uma breve passagem aqui na Série A pelo Paraná em 2018, ficou somente 6 meses. Depois voltou na Juventus, depois voltou pra Juventus, jogou pela Juventus B, né? Desculpa, pela Juventus Sub-23. Depois foi emprestado ao Dijon, voltou pra Juventus, foi pro Barcelona, só que no Barcelona ele só jogou no Barcelona B. Ficou um bom tempo lá no Barcelona B. E aí ele falou: não, mano, aqui não vai ter jeito, vou ter que dar 2 passos pra trás. Aí ele deu 2 passos para trás, foi para onde? Foi pro Eibar, onde ele teve mais jogos na sua carreira, rapaziada. Foram exatamente 118 jogos pelo Eibar, 4 gols e 3 assistências. Lá ele foi recuado de meia para segundo volante e lá ele brilhou. Era titular, velho, era titular no Eibar. Então assim, é um bom jogador sim, o nosso querido Matheus Pereira, rapaziada. De verdade, mano. Fico muito animado por essa chegada dele, né, cara? Fico muito mesmo. E aí ele foi vendido ao Fortaleza. E vou ser sincero, gente, eu não vi todos os jogos do Fortaleza, não sou especialista no Fortaleza pra saber como o Matheus Pereira joga. Vendo alguns vídeos, parece ser um moleque bom. E já conhecendo o Matheus Pereira, porque, cara, beleza, que isso faz 10 anos. Mas eu acompanhava muito a base do Corinthians em 2015. Então eu lembro de Matheus Cassini, Matheus Pereira. Pra mim, são os jogadores que eu mais me recordo dessa época. Mas também tinha Claudinho. Se eu não me engano, tinha Pedrinho. Mas esse eu não posso ter certeza não. Porque o Pedrinho eu só lembro em 2017 mesmo, cara. Só lembro do Pedrinho em 2017. Mas enfim, cara, eu gostava muito do Matheus Pereira, do Claudinho, do Matheus Cassini. Eu sempre falei dele pros meus pais não, pro meu pai, inclusive. Falava, pô, mano, esse cara aqui joga bem, esse cara aqui tem que jogar no Corinthians. Né? Infelizmente, saiu muito rápido do Corinthians, acabou não tendo chance. Como eu disse, jogou somente 2 jogos, teve 58 minutos de jogo dentro do Corinthians. Então, assim, foi meio complicado. Mas é um moleque bom, velho. É um moleque bom que pode atuar tanto como camisa 10 quanto camisa 8. Pra ser breve, é o novo Maicon, gente, é o novo Maicon. No Fortaleza, eu vi muita gente elogiando o futebol dele, falando que era um dos únicos ali do Fortaleza que prestava. Muitos comentários de torcedores assim do Fortaleza falando que a diretoria fez bosta essa temporada, mas vamos ser sinceros, o Fortaleza não tem tanto orçamento, né, cara, para bancar. O Fortaleza tem que montar um time de Série B, não de Série A. Bom, mas então, o Matheus Pereira joga como meio e segundo volante, tem uma boa qualidade de passe, fez ótimos passes no jogo contra o Corinthians mesmo, na Arena Corinthians, né, cara? Então, é um camisa 8 normal, cara. Falam que ele pode jogar como primeiro volante, mas eu, Davi,
Não acho que ele pode jogar como primeiro volante. De novo, ele é um Maicon da vida. Talvez um Maicon melhorado, tá? Eu acho que ele pode ser até melhor que o Maicon. Então eu, Davi, não colocarei ele como primeiro volante. Ele é segundo volante, pisa na área, vai ajudar a dar assistência. Tenho certeza que vai trazer muita qualidade pro meio-campo do Corinthians, rapaziada. E também, quem sabe, pode vir a ser o reserva do Garro também, né? Vai que. Bom, gostei muito também da contratação do Matheus Pereira, mas vamos ser sinceros, é uma incógnita, né? Vai que ele não joga bem no Corinthians. É uma grande incógnita, cara. Mas eu acho que foi um bom custo-benefício, cara. Saiu o Maicon, queria receber 1 milhão e ele não vale 1 milhão, né? Ele realmente não vale 1 milhão. E aí, enfim, vai ganhar seu 1 milhão lá no Atlético Mineiro. Se ferrou, tinha que ter ficado no Corinthians, mas enfim, acontece. Bom, agora nova contratação, pelo menos novo rumor de contratação, é que o Corinthians está muito perto de Pedro Milans, lateral direito, rapaziada, de apenas 23 anos, o bicho nasceu em 2002, de apenas 23 anos, jogador revelado no Juventude, depois passou para o time do Peñarol e lá, cara, fez uma boa carreira, né, ficou de 2022 a 2026 no Peñarol, rapaziada. E era titular, mano. Fez 32 partidas nesse ano, 29 jogos como titular. Eu tava vendo aqui a média de nota dele, pelo menos no campeonato uruguaio, mano. É uma média boa até, velho. De 6,83, rapaziada. Então é um jogador regular, velho. E vou ser sincero, mano. Assim, a gente sabe que tinha outras especulações aí de lateral direito no Corinthians, como Santiago Arias, que na minha visão é um bom lateral direito, como Saravia, que também é um lateral direito regular, tá? Prefiro até o Arias do que o Saravia, só que foi o que eu falei, o problema é a idade. O Corinthians estava pensando em pegar, cara, laterais muito velhos. Arias tem 33, Saravia tem 32. Então, assim, eu acho que é muito velho, cara, e a gente precisa de alguém para disputar a posição realmente com o Mateuzinho, cara. Eu acho que o Pedro Milans, mesmo não conhecendo o futebol dele, pode vir a ser melhor que o Arias e o Saravia, tá bom, rapaziada? Eu tava olhando aqui alguns números, por exemplo, do Pedro Milans, cara, na carreira, ele tem 172 jogos, 6 gols e 14 assistências. Cara, o Saravia, se eu não me engano, ele não tem nem 15 assistências. Deixa eu ver. Eu vou até pegar aqui, ó, no momento, aqui, ó, Renzo Saravia. Cara, ele tem muita pouca assistência. A gente tava vendo isso, eu fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive. O cara tem, tipo, 32 anos e quase que não tem assistência na carreira, velho. Aqui, ó, ele tem 14 assistências, gente. Ou seja, o Pedro Milans, com 23 anos, já chegou ao número de assistências que o nosso querido Renzo Saravia também tem, com 32, com basicamente 10 anos a mais que o Pedro Milans. Então, cara, eu acho que de verdade é uma ótima contratação comparada aos números, é uma ótima contratação do Pedro Milans pro time do Corinthians. Mas tem aquele negócio, cara, é um jogador que só passou pelo Peñarol, né? Jogou Libertadores, tudo bem, beleza? Mas eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo? O Corinthians em 2024 estava atrás de um tal de Léo Godoy, né? Léo Godoy, do Argentino Júnior. Acabou não dando certo e graças a Deus não deu certo. Ele foi pro CAP, meu amigo, jogou muito mal, participou inclusive do CAP, rebaixado pra Série B. Enfim, jogou muito mal, cara. Acho que ele foi até pro Santos temporada passada, também horroroso, horroroso. Então assim, meu medo é do Pedro Milans ser o novo Léo Godoy. E aí você olha pro Renzo Saravia, olha pro Santiago Arias, eles já mostraram que conseguem jogar bem no futebol brasileiro, sabe? Principalmente o Santiago Arias, que eu acho que é bem melhor, inclusive, do que o Saravia. Então, caso o Pedro Milans não dê certo, eu acho que a contratação do Santiago Arias seria uma boa. Claro, pensando na idade, não seria tão bom, mas pensando em momento, em reserva para o Mateuzinho, para disputar a posição, o Arias seria uma boa contratação. Mas acho que o Pedro Milans vai dar conta sim. Eu confio muito nesse moleque, parece ser um moleque bom, parece ser um moleque da hora. Espero que faça carreira no time do Corinthians. Essas são as, por enquanto, né, o Gabriel Paulista anunciado, Matheus Pereira muito próximo, se é que já não tá para ser anunciado, né, já tá até em São Paulo, e o Pedro Milans quase sendo jogador do Corinthians. Essas são as 3 novas caras que vão aparecer aí no Corinthians. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha, deixa sua opinião, se inscreva no canal, deixa seu like e tamo junto, é nóis.